Olá, graça e paz, sou o pastor Marcos. Como você está? Você anda ansioso? Este tempo de quarentena tem deixado você ansioso? Nós sabemos que são muitas as causas da ansiedade. Muitas delas se devem a fatores bioquímicos no nosso organismo, muitas vêm de enfermidades, e eu creio que muitas vezes nós precisamos sim de um acompanhamento médico. Mas acima de tudo, em todas as situações, independentemente das causas, o nosso coração ou reagirá de maneira bíblica, que glorifica a Deus, ou de maneira pecaminosa. Mas Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, ele fala da ansiedade que tem causas no nosso coração e que é uma ansiedade pecaminosa, pois está ligada à incredulidade, à falta de fé. É este excesso de preocupação que mina a nossa confiança em Deus, nos leva à ingratidão, nos leva ao desespero, à incredulidade, à falta de fé e a pecarmos contra Deus. Não é errado nós nos preocuparmos no sentido de planejarmos, de sermos precavidos, de termos prudência, que Paulo está falando ali daquele excesso de preocupação que sufoca a nossa vida. Aliás, a palavra ansiedade, tem esta raiz, traz a ideia de estrangulamento, de nós nos vermos ali asfixiados pelas preocupações. É quando o coração ali bate mais forte, quando vem aquela ansiedade no nosso peito, quando nós viramos de um lado e para o outro no travesseiro e não encontramos sono, e ao invés de confiarmos em Deus e descansarmos em Deus, nós ficamos andando de um lado para o outro, pensando, refletindo sobre os cuidados de amanhã, e nós nem aproveitamos o presente e também esgotamos toda a nossa energia para o futuro. E o antídoto que Paulo traz ali em Filipenses 4 é a alegria no Senhor. A alegria ali que é constante, independentemente das circunstâncias. A alegria que não é uma opção, mas é um mandamento. E a alegria que é centralizada na pessoa de Cristo. Alegrai-vos no Senhor. Jesus é a nossa alegria. Mas como que eu experimento na prática dessa alegria? Primeiramente, Paulo nos exorta a esvaziarmos o nosso coração, as nossas preocupações diante de Deus, todas essas preocupações que nos levam à ansiedade através da oração. E a oração ali, Paulo inclui a súplica, inclui também as ações de graças. É importante sermos gratos, observarmos as bênçãos que nós temos, clamarmos a Deus por socorro, ou seja, nós colocamos diante de Deus as nossas preocupações pela oração. E a promessa que nós temos ali é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai além da nossa compreensão. Muitas vezes nós não vamos entender mesmo, mas ela guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então, pela oração, nós temos a paz de Deus. Mas não é só um esvaziar, há um segundo passo. Afinal, dizem ainda que mente vazia é a oficina do diabo. Não é um versículo bíblico, Mas, de certa forma, quando nós deixamos a nossa mente vazia, neutra, ela se ocupará de outras coisas que nos levarão novamente à ansiedade. E muita da nossa ansiedade vem de mentiras, vem de hipóteses, de coisas que nem vão se concretizar e nós já criamos ali na nossa mente. Por isso que ao nos esvaziarmos pela oração, nós precisamos encher a nossa mente de coisas verdadeiras. Por isso que Paulo em seguida diz que nós devemos encher a nossa mente daquilo que é louvável, de honra, de virtuoso, de verdadeiro e de tudo mais. E nós encontramos isso na palavra de Deus. Leia o Salmo 19 para você ver. Por exemplo, Davi falando sobre a beleza, as qualidades e os efeitos da lei de Deus, do temor de Deus, dos seus juízos, ou seja, da sua palavra. Nós precisamos encher a nossa mente da palavra de Deus. O nosso coração precisa ser moldado pelas Escrituras. Nós precisamos pensar biblicamente, pensar a partir da ótica de Deus, a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade absoluta. São os óculos pelos quais nós enxergamos toda a realidade. Na palavra de Deus nós precisamos firmar os nossos pés. Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra e pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E não só ouvir a palavra. Paulo ali também diz que nós precisamos praticar, aplicar ao coração e praticar. E ele diz: isto vocês viram em mim. Paulo se coloca aqui como exemplo disso.
de que ele ouviu o Evangelho, aplicou na sua vida e praticou. Não basta só ouvirmos a palavra, precisamos crer na palavra, acolher com o coração, aplicar na nossa vida e praticar. E a promessa ali que Paulo nos traz é que o próprio Deus da paz estará conosco. Se na oração a paz de Deus guarda a nossa mente e o nosso coração como um exército, não é? Contra a ansiedade, pela palavra o próprio Deus da paz estará conosco. Deus tem tanta relação e compromisso com a sua palavra que ter a palavra, aplicar a palavra ao coração, é o mesmo que ter o próprio Deus. Deus se revela nas Escrituras. Fora da palavra, nós inventaremos um Deus à nossa imagem e semelhança, um Deus que se amolde a nós. Mas pela palavra nós conhecemos o Deus verdadeiro. E se a palavra de Deus está conosco, o próprio Deus da palavra estará conosco, o Deus da paz. E nós sabemos que há paz somente em Cristo Jesus. Por meio de Cristo nós temos paz com Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então que eu e você possamos lidar neste tempo de quarentena e em todo o tempo com a ansiedade do nosso coração, com esta ansiedade pecaminosa, a cruz de Cristo Jesus. Que nós possamos usar da oração, que nós possamos também usar da palavra de Deus, desses recursos maravilhosos, porque orando aos pés de Cristo, recebendo e acolhendo a palavra de Cristo, de fato, na prática, Cristo será a nossa alegria. Nós desfrutaremos de um relacionamento com Cristo, pessoal e verdadeiro, pela oração e pela sua palavra. Que Deus nos ajude aí a lidar corretamente com a ansiedade que bate aí no nosso coração nesses tempos de quarentena. Confiemos no Senhor, que Ele venha guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus e que possamos experimentar deste Deus da paz na nossa vida. Um abraço, fiquem com Deus.